Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar sobre o interesse da CBF em ser sede do Brasil, ser sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque é o tema que a gente vai falar neste vídeo. O presidente da CBF, Samir Childe, se encontrou com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, nesta sexta-feira, e entre outros assuntos, ele também se apresentando como novo presidente da CBF para o presidente da FIFA, ele externou o desejo de o Brasil ser sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Segundo pessoas com quem eu conversei no entorno da CBF, o presidente da CBF está encantado com toda a atmosfera do Mundial de Clubes da FIFA, né, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele está lá nos Estados Unidos acompanhando os clubes brasileiros, ficou muito motivado com o Brasil podendo receber essa competição. Ainda mais considerando que, se não é o mais, o Brasil, no mínimo, é um dos países que mais liga, que mais se importa, que mais dá valor a competições como a Copa do Mundo de Clubes, como os Mundiais de Clubes. Então, por isso, o presidente da CBF externou para o presidente da FIFA que o Brasil deseja ser sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Segundo o Samir Childe falou, e está publicado no site da CBF, o presidente da FIFA ficou feliz com a possibilidade. E aí o Brasil poderia ter, 15 anos depois da Copa do Mundo de 2014, um outro evento de futebol masculino na pegada da Copa do Mundo de 2014. Por que eu falei do futebol masculino? Porque em 2027 o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de seleções femininas. Então, ou seja, a Copa do Mundo feminina de seleções em 2027 será no Brasil, e isso inclusive é considerado um trunfo pela CBF, para o Brasil apresentar para a FIFA. 2 anos antes da Copa do Mundo de Clubes de 29, o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo do mesmo formato, também com 32 clubes, com 32 seleções, em 8 grupos de 4, que vai ser a Copa do Mundo feminino. Outro ponto, o Brasil ainda tem, como legado da Copa do Mundo de 2014, bons estádios que sediaram a competição 11 anos atrás, e que ainda poderiam ser utilizados, ou seja, num mundo ideal. A gente sabe que no Brasil as coisas mudam rapidamente, mas no mundo ideal o Brasil não ia precisar construir nenhum estádio, nem para sediar a Copa do Mundo de 27, como está no plano de candidatura do Brasil, nem para sediar a Copa do Mundo feminina de 27, nem para sediar a Copa do Mundo de Clubes de 29. Essa é a informação, e aí eu trago algumas informações adicionais. Dentro de pessoas próximas do entorno da CBF, entendem que a candidatura do Brasil pode ser muito forte, mas que teria também fortes concorrentes. Em especial, possíveis 2 candidaturas. A primeira, uma candidatura da Espanha, eventualmente junto com Portugal e Marrocos. E por quê? Porque a Espanha, Portugal e Marrocos, além de um jogo no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, mas 95% da Copa do Mundo de 2030 será na Espanha, em Portugal e Marrocos. E aí esses países, ou a Espanha sozinha, ou a Espanha mais Portugal, ou a Espanha mais Portugal mais Marrocos, poderiam pedir para ser sede da Copa do Mundo de Clubes de 29 como evento teste para a Copa do Mundo de 2030. Ao contrário do que acontecia na Copa das Confederações, que era obrigatório a Copa das Confederações acontecer no mesmo país que sediaria a Copa no ano seguinte, não há essa obrigatoriedade na Copa do Mundo de Clubes. Não tem. É um desejo da FIFA que aconteça, é uma preferência da FIFA que aconteça, como está acontecendo agora, Estados Unidos sediando a Copa do Mundo de Clubes, e no ano que vem, em 2026, vai sediar a Copa do Mundo de Seleções. É uma preferência da FIFA que aconteça, mas isso não é obrigatório. Então, se houver uma candidatura de Espanha, Portugal, Marrocos, os 3 ou 2 desses, é uma candidatura que nasce forte por conta dessa preferência da FIFA de usar a Copa do Mundo de Clubes como evento teste. E a outra forte possível candidatura seria da Arábia Saudita. Dentro da CBF, dentro das pessoas com quem conversei, há o entendimento que a Arábia Saudita é uma grande parceira atual da FIFA e
um país que quer sediar muitos eventos esportivos e tem sediado muitos eventos esportivos. E que teria o interesse de sediar a Copa do Mundo de Clubes tanto em 2029 quanto em 2033. Por quê? Porque a Arábia Saudita vai ser sede da Copa do Mundo de Seleções em 2034. Então, assim, a Arábia Saudita iria querer receber tanto a Copa do Mundo de Clubes de 2029 quanto a Copa do Mundo de Clubes de 2033, e aí já seria uma candidatura muito forte também. Tem uma questão da Arábia Saudita. A Arábia Saudita não pode sediar nem a Copa do Mundo de Seleções, nem a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, por conta do calor extremo na região. Vale lembrar, a Copa do Mundo do Catar, em 2022, saiu do meio do ano, junho e julho, para dezembro, por conta das fortíssimas temperaturas naquela região, na região do Oriente Médio. Então, isso seria mais uma questão para a FIFA lidar, uma Copa do Mundo de Clubes que ainda enfrenta algumas resistências na Europa. Você imagina se a Copa do Mundo de Clubes, a segunda edição ou a terceira edição, obriga que você mude a Copa do Mundo de Clubes do meio do ano para o fim do ano. É um tema bem sensível para a FIFA lidar. Mas é esse o cenário. A CBF tem interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029, mas ainda é uma ideia muito inicial, muito começando. Hoje não passa de um desejo, mas todo tipo de candidatura começa com o primeiro passo, e esse primeiro passo foi dado pelo presidente da CBF, conversando e externando esse desejo para o Gianni Infantino. E aí, o que você pensa, o que você acha? Quer viver de novo o clima de uma Copa do Mundo, do clima da Copa do Mundo de 2014, que já vai ser revivido na Copa do Mundo Feminina de 2027, também na Copa do Mundo de Clubes de 29? Você imagina como é que seria? O Brasil vai ter um representante de país sede? Vai ter. O exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos. Como seria esse representante de país sede? Eu não faço a menor ideia. Nem a FIFA sabe. Então, assim, não dá pra gente querer ser ansioso, querer desse tipo de definição. Mas é um desejo da CBF receber a Copa do Mundo de Clubes de 2029. E agora você faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas redes sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei. Qualquer momento, quando tiver uma notícia, a gente volta aqui fazendo vídeo e falando. Beleza? Um abraço. Tchau.